Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, com esta igreja, com todos aqueles que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de convidar todos para que abram as suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 19, estaremos vendo versículo de número 17 ao versículo de número 42. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 19, versos número 17 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram na boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura:
nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o tumulto, depositaram o corpo de Jesus. Diante desta gloriosa palavra que nos traz à memória todo momento de dor e de sofrimento do nosso Mestre, nós convidamos a todos que fechem os seus olhos, curvem as suas frontes e oremos a Deus em uma oração de adoração, uma oração por tudo que Ele fez por nós. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Redentor. É aquele que providenciou desde a fundação do mundo a redenção daqueles que haveriam de ser escolhidos por Ti. Louvamos o Senhor, ó Pai, e o Senhor é digno desta adoração, ó Deus, porque nós, como pecadores e miseráveis que somos, nós fomos alcançados por Ti. Adoramos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor criou o céu, a terra, o mar, e toda alma vivente, tudo que existe é obra das Tuas mãos. Exaltamos o Senhor, ó Pai, e Te bendizemos na manhã deste dia. Glorificamos, ó Pai, porque o Senhor está conosco e tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede de cultuarmos o Senhor neste domingo, dia do Senhor, dia preparado para a calma. Graças te damos, Senhor. Louvamos o Senhor por este privilégio. Agradecemos o Senhor, tal como os anjos do céu, ó Pai, na visão de Isaías, ó Deus, contemplava cada um dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós aqui, nesta manhã, o fazemos, ó Pai, dizendo que o Senhor é santo, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor. Obrigado, Deus, por este privilégio. Obrigado por esta oportunidade. Nós te rendemos graças na mediação, ó Pai, de Cristo Jesus. E é pelo nome dele que nós intercedemos e oramos. Amém. Eu convido os irmãos para se colocar de pé e louvar comigo, com todos, o hino de número 266.
aquela cruz, ó Deus, a cruz pesada, a cruz que era tida como maldita, Pai, e o Senhor se fez maldição por nós. Louvamos agora também porque aquela cruz, ó Deus, encontrou-se vazia, e o sepulcro também, ó Deus, ficou vazio. E agora nós, como igreja viva, santa, irrepreensível e imaculada, Deus, transmitimos a mensagem da cruz. E é essa mensagem que nos revigora, é essa mensagem que transforma a nossa vida, ou transformou a nossa vida, e semelhantemente transforma a vida daqueles que ainda irão ser, ou já serão, foram escolhidos por Ti. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, a Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, na vida do Teu povo, em toda a face da terra, na vida da Tua igreja, visível e invisível. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Podemos assentar. Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço aos irmãos que nos acompanham nas mídias. Um forte abraço e dizer que estamos com saudades. E nós estamos aqui unidos e reunidos para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, capítulo 24. Peço que os irmãos acompanhem a leitura dos versículos de 1 a 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. E diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais com que eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Diante dessa mensagem, desse registro da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entoar o hino 274. Ao som do instrumento, eu convido a amada igreja que se coloque de pé e juntos entoaremos o hino
274. Estaremos orando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pelos teus feitos, meu Deus, na vida, Senhor, do teu povo, Senhor, e as nossas vidas, meu Deus. Nós te damos, meu Deus, a possibilidade, meu Deus, a possibilidade, Senhor, de estarmos unidos e reunidos, Senhor, em teu santo nome, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, se faça verdade, meu Deus, em nosso viver, Senhor, em nossa vida, Senhor. Cristo vive, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, segundo o teu querer, Senhor. Renova, Senhor, a nossa fé, esperança, Senhor. Perseverança, meu Deus. Cremos, Senhor, em ti. Cremos, Senhor, no renascimento, Senhor. Renova, meu Deus, a cada vida, Senhor, a cada ser, Senhor, segundo o teu querer. Abençoa, Senhor, esta amada igreja, Senhor. Visita os irmãos, Senhor, que nos acompanham, Senhor, nas redes sociais, meu Deus. Visita os irmãos, Senhor, que nos visitam, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os momentos, Senhor, desse culto. Perdoe nossas faltas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, pode ser assim. Caros irmãos e irmãs, essa manhã é muito preciosa.
preciosa para nós que professamos a fé cristã, visto que nela nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um momento especial para que adoremos ao Salvador ressurreto, aonde nós estamos, prestemos culto a esse Deus bendito e aprendamos com a sua palavra que tanto fala aos nossos corações, e o Cristo bendito, que é a palavra viva, que reina em nós, que vive em nossos corações e que tem presidido e conduzido as nossas almas. É tempo, portanto, de celebração e de aprendermos aquilo que a santa lei do nosso Deus tem a trazer aos nossos corações. Eu peço a você que abra a sua Bíblia para a exposição desta triunfante manhã, no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, verso 8, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Amém. Há uma pergunta que permeia os evangelhos sinóticos, e essa pergunta encontra-se especialmente no Evangelho segundo Marcos, quando Jesus Cristo triunfa sobre uma tempestade. E a pergunta que é feita é muito simples: quem é este? É uma pergunta simples, porém de um caráter impressionante, ao mesmo tempo de uma profundidade extraordinária, visto que o Salvador é aquele que está diante de uma situação muito difícil e ao mesmo tempo aquele que consegue solucionar uma mácula, um problema e algo terrível que permeava aqueles santos homens de Deus. Os discípulos questionam diante daquele milagre: quem é aquele que até mesmo o vento e o mar consegue acalmar? Quem é aquele que consegue lidar com as tempestades desta vida? E quem é este que tem tamanho poder, inclusive para controlar aquilo que as mentes, o impulso, as emoções, as mãos dos homens não podem fazer? E todo o Evangelho delineia-se, constrói-se, explicando quem é Cristo, explicando quem é este que vem sobre a tempestade, que vem sobre as vidas e que vem trazer transformações radicais. Mas nós não podemos simplesmente colocarmos esta questão e limitarmos ela àquele contexto histórico, geográfico e àquela situação que se construiu. O mundo se desenvolve, o mundo progride, o mundo se constrói, e essa figura emblemática continua permeando toda a vida humana, especialmente aqui no Ocidente. Quem é este que é capaz de influenciar toda a literatura ocidental? Quem é este que é capaz de mover homens como Mozart, como Bach, capazes de escrever composições belíssimas a respeito da sua obra? Quem é esse que é capaz de mover homens extraordinários como Michelangelo, como Donatello, como Leonardo da Vinci e tantos outros que retrataram as suas histórias? Quem é este que é capaz de movimentar pessoas todos os domingos, até comunidades de fé, e mesmo em situações como esta que nós enfrentamos em nosso país e em todo o mundo, as pessoas que se concentram nesse dia, desligando-se das suas próprias atividades e concentrando-se nos seus serviços culticos, mesmo que nas suas casas, mesmo que em culto doméstico, adorando a este que tantas coisas fez. O mundo é influenciado por ele, as pessoas são influenciadas por ele, e não apenas do ponto de vista prático e a construção da arte, mas nós poderemos entrar na moralidade do Ocidente, o comportamento, as palavras, o modo de viver, o modo de pensar, aquilo que é entendido como errado e aquilo que é entendido como certo, e tudo aquilo que permeia a vida humana. Até mesmo quando olhamos a estrutura do nosso calendário, nós, na história universal, segundo o Ocidente, somos divididos entre os períodos que estão antes dele e depois dele. A história constrói-se,
Os evangelhos explicam, as cartas aprofundam este conhecimento e ainda há a respiração clamando pelo entendimento de quem é este. Quanta confusão existe no seu entendimento. Quantas questões profundas a respeito dele, mas em pontos específicos e em todo momento a mesma palavra de Deus vem ressoar. E ressoa sobre a sua pessoa, e ressoa sobre o seu caráter, e ressoa sobre a sua santidade, e ressoa sobre o seu ser, a tal ponto que este ser, a sua pessoa, o seu caráter, a sua vida, não se aplicam apenas ao campo da história, da intelectualidade ou dos registros dos fatos, mas são tão determinantes que servem em todo momento para a vida da igreja. E se há um ponto em que, se houver flexibilidade, se houver negociação, ou mesmo afastamento daquilo que é proposto pela Santa Escritura, fará que a igreja venha à ruína, é se negociar, flexibilizar, mudar e deixar de lado a doutrina concernente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, ele é o princípio da igreja, ele é o objetivo da igreja e é aquele que permeia a história da igreja desde o seu princípio até a consumação de todas as coisas, também pronunciada e também organizada por ele. Mas a pergunta ainda vem: quem é este? Homens e mulheres antigos dentro do cristianismo tiveram dificuldades terríveis. E essas dificuldades envolviam a sua inteligência, a sua lógica e o modo como eles compreendiam esta pessoa bendita. Aí você olhar os dilemas das cartas, os problemas em que as cartas nos demonstram, nos inserem, e problemas reais, problemas com a prática, problemas com o modo que se pensa a respeito de Cristo e toda a estrutura de pensamento sobre o Salvador que conduzia a uma prática equivocada. E aí surgem os homens de Deus respondendo à pergunta: quem é este? Mas as situações mais graves não se encontram simplesmente quando há o deixar de uma moralidade segundo Jesus Cristo, ou deixar de um procedimento correto segundo Jesus Cristo, mas especialmente quando aqueles homens passavam a imaginar e a pensar que a pessoa ali retratada, narrada e louvada por aqueles santos pregadores, escritores neotestamentários, não era suficiente, que ela era incapaz, que precisava-se de algo a mais para que se pudesse absorver o Evangelho, especialmente pudesse se conquistar a salvação. Eis o dilema enfrentado por Paulo, eis o dilema enfrentado pelos primeiros pregadores no livro de Atos dos Apóstolos, e eis o dilema enfrentado por este autor, que nós não sabemos a identidade, mas sabemos que é um texto canônico, e sabemos que a situação estava grave, quando homens, vendo a simplicidade, percebendo que o cristianismo resume-se e amplia-se e constrói-se na pessoa de Jesus Cristo, passavam a entender: ele não é suficiente. Há seres superiores aos profetas, à lei, aos anjos e a toda a estrutura do Antigo Testamento e a tudo aquilo que é construído ao longo de gerações. Ele não é suficiente. E esse autor sabiamente vem explicando desde as primeiras páginas: ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que os patriarcas, ele é o cumprimento da lei, ele é o significado daquele sacrifício amplo realizado em todo o Antigo Testamento, e ele é a concretude das sombras que foram feitas, desenhadas e construídas no período veterotestamentário. Até que apresente essa definição aqui, que é uma definição que vem abarcar e que veio construir e que veio unir todo o livro, e especialmente fazer-nos entender a pessoa de Jesus Cristo que nós celebramos neste domingo, em
que comemoramos a ressurreição do nosso Salvador. Vejam que neste simples versículo, o autor consegue extrair princípios absolutos, inegociáveis, princípios de fé, princípios ontológicos a respeito de Cristo e também princípios da sua obra, daquilo que Ele realizou em nós. Ele é Jesus Cristo. E aqui, simplesmente ao dizer Jesus Cristo, há um significado infinito, mas ao mesmo tempo uma redução, ao mesmo tempo pequeno, ao mesmo tempo aquilo que aparentemente é limitado e está dentro dos limites do tempo, da história, da matéria, do espaço, e tudo aquilo que é próprio da nossa materialidade, é simplesmente Jesus. E é o nome que nós conhecemos, e é o nome que nós sabemos que se aplica ao Filho de Deus, mas é o nome de um homem, é o nome de um homem que esteve entre nós, é o nome de um homem que viveu entre nós, é o nome de um homem que esteve no meio de um povo carcomido pelo pecado. É Jesus. E simplesmente por este nome que nós entendemos, primeiro, aquele princípio que rege a própria morte de Cristo, aquele princípio que rege a sua ressurreição, aquele princípio que rege as suas obras, o seu trabalho e rege as suas ações entre nós, o fato dele ser verdadeiro homem. Ele é Jesus porque ele é homem, ele é Jesus porque ele entrou no tempo, ele é Jesus porque ele entrou no espaço, ele é Jesus porque ele se humilhou e se fez como nós. Por ser Jesus, ele tem corpo, por ser Jesus, ele tem ossos, por ser Jesus, ele tem músculo, tem nervos, tem um cérebro, tem os órgãos vitais. Por ser Jesus, ele é como nós. Por ser Jesus, ele sofre. Por ser Jesus, ele se angustia. Por ser Jesus, ele anda. Por ser Jesus, ele pode ser tocado. Por ser Jesus, ele interage com pessoas verdadeiramente, a tal ponto dele falar aos discípulos após ter transposto o mar: podem tocar, sou eu, não sou um fantasma. E aqueles homens maravilhados, em que ele, mesmo transpondo e andando sobre o mar, ainda tinha a mesma materialidade que nós. Por ser Jesus, ele possui uma alma racional. Por ser Jesus, ele é capaz de sentir alegria, ele é capaz de surpreender-se. Por ser Jesus, ele tem sensibilidade com as pessoas. Mas também, por ser Jesus, ele é capaz de enfrentar aquilo que todo homem naturalmente enfrenta. Por ser Jesus, ele é capaz de enfrentar a morte. E ele é capaz de experimentar a morte. E não há uma ilusão, não há uma fantasia, não há uma simulação, não há nenhum aspecto de mentira na realidade da morte, porque ele é Jesus, o homem Jesus. De modo que os cravos que o transpassaram eram reais. A coroa de espinhos que lhe assentava sobre a cabeça era real. Os açoites recebidos eram reais e o sangue ali derramado era um sangue real. A asfixia, no momento em que estava pendurado no lenho, era real. As câimbras que dilaceravam o seu músculo eram reais. A sua sede era real. O seu cansaço real. E por fim, o corpo que não mais consegue sustentar, ele controlando ao mesmo tempo a dinâmica do exercício do seu corpo, e no momento em que ele expira e falece, há uma morte real. O corpo torna-se pálido como qualquer outro corpo de alguém que falece.
ele é colocado num sepulcro como qualquer outro que falece. E ali repousa, enquanto sua alma racional encontra-se com Deus como de qualquer outro homem, realmente, porque ele é Jesus. É este que é celebrado. E este é a razão do próprio cristianismo e a essência do cristianismo e aquilo que dá significado a todas as coisas que neste mundo existem. Mas ao mesmo tempo ele é o Cristo, o que não altera a sua humanidade e não faz com que haja uma mutação da sua humanidade, mas dá um significado a mais a ela, dá um significado mais profundo a ela, dá um significado único a esta humanidade. Ora, ele é o Cristo, e nós muito bem sabemos, Cristo é um título, não é um sobrenome aqui, mas é um título, e ele, por ser Cristo, é o ungido de Deus. Ele é um profeta que entra, que fala, que prega, que denuncia, é o profeta que traz os homens ao arrependimento, é aquele profeta que interpreta a lei de Deus como nenhum outro. Ele fala, se pronuncia, multidões o cercam, e ele é ouvido pelas multidões e prega em todos os seus discursos. As pessoas o cercam querendo mais e mais ouvi-lo. Mas ao mesmo tempo ele é o profeta que com sua pregação é incômodo. Ele traz incômodo, ele traz rejeição, ele traz todo tipo de manifestação contrária também, visto que homens agora afastavam-se dele. Alguns se afastavam porque ele dizia que quem não comer o seu corpo e beber do seu sangue não tem parte com ele, e muitos se escandalizavam, enquanto outros o viam e ele ia denunciando e ia pregando e falavam: ele está nos atingindo porque nós temos estes comportamentos. E ele destoa-se da pregação tradicional, ele destoa-se do modo de vida comum ou do modo de vida que os líderes religiosos possuem. Ele destoa-se daquilo que é a nossa prática, inclusive da nossa interpretação do texto bíblico. Ele é profeta porque ele é a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, anunciava o Deus que acolhe, o Deus que olha os pecados, o Deus que não tem e não passa vistas grossas ao pecado, mas ao mesmo tempo ele convida ao perdão, ele convida ao arrependimento, ele convida à confissão, ele convida a uma nova vida, como todos os autores e os profetas do Antigo Testamento faziam. Ao mesmo tempo que era um sacerdote perfeito. Na sua humanidade percebe-se isso nos discursos, nas orações e tudo mais. Não houve nenhum homem que teve tamanha intimidade com Deus. Não houve nenhum homem que teve profunda relação com Deus como Jesus Cristo teve. Ele é aquele que resgata um princípio que é um princípio de uma profundidade, de uma intimidade talvez jamais visto com tanta intensidade. Ele é capaz de chamar Deus de Pai. E não é apenas capaz de chamar Deus de Pai, como ele chama meu Pai. Ele sabe tudo o que lhe haveria de acontecer. Ele é aquele que liga homens a Deus. Ele é aquele que faz com que o homem pecador seja ligado novamente ao Salvador, e por isso que para Jesus não havia limites, e não havia aqueles que eram de modo nenhum salvos, ou que não poderiam de forma alguma ser salvos, ou que teria limites para os pecados. Se passasse desse limite, não seria absolvida a culpa ou perdoada a culpa. Ao contrário, ele tem a sua vida com Deus em oração. O Evangelho segundo São Lucas fala amplamente sobre os momentos de oração de Cristo, mas ele é capaz de ligar o
publicano a Deus. Ele é capaz de ligar a meretriz a Deus. Ele é capaz de ligar o homem comum a Deus, o pecador a Deus, o incrédulo a Deus. Ele é capaz de ligar os gentios a Deus, porque sendo homem é também o Cristo. Mas sobretudo Ele é o Rei. Ele é o Rei porque preside aqueles que lhe servem. Ele é o Rei porque governa aqueles que estão à sua disposição. Ele é o Rei porque a sua palavra é infalível, e não apenas porque os seus mandamentos são pronunciados de forma autoritativa e inegociável, mas Ele também é quem protege. Ele também é quem assegura, a tal ponto que Ele, num diálogo muito franco com o apóstolo Pedro, quando o apóstolo viera lhe dizer: Senhor, não precisas morrer, e não pense que essa ideia de morrer é uma ideia possível para o Senhor, muito pelo contrário, o Senhor deve se proteger, se resguardar, e nós estaremos aqui. Ele é capaz, inclusive, de espantar, afastar o inimigo das nossas almas que agia por meio daquele apóstolo. E ele mesmo fala: Pedro, eu roguei por ti, porque o adversário queria lhe peneirar. Ele tem a sua função de proteger o seu povo e proteger aqueles que lhe estão ao redor. Todos esses atributos compõem-se numa junção infalível própria desta função que ele possui, desse título que ele possui, e que torna essa sua humanidade uma humanidade única, especial, infalível e especialmente aquela que traz significado para a nossa redenção. Porém, o texto bíblico nos mostra que há mais do que isso, e para entendermos o mais do que isso, não simplesmente trata-se de um complemento de informação, mas há uma ligação que faz com que entendamos a pessoa de Cristo, bem como a sua obra, e esse dia é muito especial para isso. Ele completa dizendo que ontem e hoje é o mesmo. É próprio da humanidade sofrer alterações. É próprio da humanidade passar por mudanças. Nós passamos por mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças sentimentais, mudanças de situação neste mundo, mas quando esses conceitos são aplicados a Jesus Cristo, vejam, eles têm a sua aplicabilidade e ao mesmo tempo não têm. Ele passa por mudanças físicas. Ora, ele foi um bebê e ele cresceu, e ele tornou-se um jovem, ele foi um homem feito aos 30 anos, até os 33 anos em que esteve neste mundo. Ele cresceu, o seu corpo se modificou, ele acresceu a si mesmo conhecimentos, e ele mesmo é alguém que demonstra uma inteligência, porque não apenas nós vemos e o presenciamos ali no ambiente na sua adolescência, aos 12 anos, falando aqueles intérpretes da lei, mas também nós percebemos a lógica de Jesus Cristo, a sua construção retórica, a sua construção de histórias, o modo como ele interpreta o Antigo Testamento. Não se trata apenas de um homem, mas um homem que tem um conhecimento e uma inteligência gigantesca. É um homem que certamente aprendeu, como qualquer outro. E é por isso que os evangelhos, quando tratam da sua infância, dizem que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele era inteligente, ele era sábio, ele aprendia as coisas. Mas por outro lado, o texto bíblico aponta que ele é imutável. Ele ontem e hoje é o mesmo. E aí que está a distinção de Cristo, desse Jesus Cristo, porque ele não possui apenas uma natureza humana, ele não possui apenas o corpo humano, a mente humana, os ossos humanos, os sentimentos humanos, a alma racional humana e a possibilidade de sofrer, de morrer,
conhecer e ao mesmo tempo de experimentar aquilo que é próprio da humanidade. Porque ele, unida a essa natureza humana, tem também a sua natureza divina. Ele é eterno, ele é Deus. E se ele é o mesmo ontem e hoje, o é porque essa natureza divina nunca se separou dele. Ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser o Altíssimo, ele nunca deixou de ser o Senhor, governante dos céus e da terra. E não é apenas um capricho teológico, mas ele tem que ser homem e tem que ser Deus, para que seja o completo Cristo. Ele está na eternidade com Deus. E enquanto havia aquela solidão divina, quando apenas Deus em Deus e por Deus existia, ele estava. Os céus não tinham sido criados, as estrelas não tinham existido e não vinham à existência, os anjos não foram criados para renderem glórias a Deus e não estavam na presença de Deus, porque ainda nada existia, apenas Deus em Deus e por Deus em si mesmo. E ali estava o Filho, ali estava este que é Jesus Cristo, ali está aquele que sempre existiu e sempre tem em si a eternidade, a plenitude, de modo que na existência eterna do Deus Trino nunca nada lhe faltou. Ele não precisava das estrelas, ele não precisava dos anjos, ele não precisava das matas, ele não precisava dos animais, ele não precisa de nada do que existe, ele não precisa de nós, porque Jesus Cristo sempre é a realidade em si mesma, a palavra em si mesma, a eternidade em si mesma. E ele se basta na beleza do Deus Trino, na existência completa do Deus Trino. Ele se basta. Não apenas isso, o fato de ser significa que ele partilha não só deste atributo, mas de modo imutável de todos os demais atributos concernentes a Deus. Ele é soberano. E Jesus Cristo tem a soberania de Deus. Ele é o Criador. Ele é aquele que tem a sabedoria infinita, de modo que todo o conhecimento deste mundo, tanto aquilo que nós temos, quanto aquilo que ainda nos está velado, ele tem, ele sabe os mínimos detalhes da existência desta realidade. Ele já conhecia absolutamente tudo. E a sua mente é incalculável. E ao mesmo tempo, ele é santo, ele é justo, ele é Senhor, ele é soberano, ele é dono de tudo que existe neste mundo, mesmo antes deste mundo existir, porque ele é o verdadeiro Deus. A segunda pessoa da Trindade Santa, com a mesma essência do Pai e do Espírito Santo, eternamente gerado do Pai, que partilha das glórias eternas, o Deus verdadeiro, o qual é adorado desde os tempos mais remotos. Não há dúvidas pela Escritura que Ele ontem e hoje e amanhã é o mesmo, porque Ele é o verdadeiro Deus e nunca o deixará de ser. E esse verdadeiro Deus, unido a este verdadeiro homem, não de forma a confundir as substâncias e nem separando tais substâncias, tornando duas pessoas distintas, é um só e verdadeiro Cristo, Deus e homem, em que, salvaguardadas as substâncias, tornou-se o mesmo Cristo, a fim de que retirasse de nós o débito, a culpa do nosso pecado, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o Cristo perfeito, de modo que ele é profeta, não apenas por ser delegado por Deus, não apenas por ser aquele que traz a mensagem de Deus, mas porque ele é o próprio Deus. E mais do que isso,
nós entendemos que toda a obra de redenção delineia-se porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A salvação existe por isso, a redenção existe por isso, a ressurreição existe por isso, bem como a criação existe por isso. O grande debate neste momento do livro é como Ele é o mediador completo. E olhando para a história de todo mundo, ali percebemos a sua sublime mediação. Quando Deus, o Altíssimo, quis criar, e quando Ele, na Trindade Santa, quis trazer à existência aquilo que não era, o Filho é o mediador desta criação. Por isso que todas as coisas são feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o meio. Enquanto o Pai, a mente criadora, o Filho mediador desta criação, e o Espírito que traz a matéria e os espíritos à existência, o autor da vida. Ele é o mediador. Mas não apenas na criação, como também na redenção, Ele é o mediador. Mediador porque é homem, mediador porque é Deus, e reconcilia o homem com Deus e toda a criação com o seu Senhor. De modo que quando se encarna, o Verbo eterno de Deus é aquele que, partilhando da nossa substância, se humilha. É aquele que tem as suas propriedades humanas como qualquer outro. É aquele que não está mais com a glória celeste que lhe é própria, mas é verdadeiro Deus, e sendo homem nasce em humildade. É aquele que padece, que sofre, mas ao mesmo tempo, neste mistério santo do seu nascimento da Virgem Maria, os anjos lhe entoam louvor. Ao mesmo tempo, homens vêm de longe e lhe ofertam elementos que significam, dentre outras coisas, a sua divindade, mas ainda há profecias a seu respeito, e todo mundo se alegra e se abre para recebê-lo na sua santa natividade. Ele é o que sofre, é o que cansa, mas é o autor da vida e aquele que oferece perdão. Ele é o que angustia-se, mas aquele que concede alegria. Ele é o que morre, mas aquele que concede salvação e vida eterna. É o que opera grandes milagres. É o que sabe tudo o que acontece neste mundo. É o que nunca perdeu o controle da história. E ainda hoje todo o universo é sustentado por esta palavra, porque Ele ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele é o mediador da nossa salvação. E aquela história que lemos aqui no Evangelho segundo João mostra-nos o dia mais terrível de todos, o dia mais triste de todos, mas o dia em que esse homem Deus, após ter cumprido o seu ministério profético, exerce também a sua função como o sacerdote, não apenas porque ele liga homens a Deus, mas porque ele é a própria oferta, ele é o próprio ofertante, e é ele quem se doa como nenhum outro sacerdote podia fazer, para que a salvação completa fosse ofertada ao homem. A passagem é horrível. O drama que se constrói é lamentável. Os passos dados pelo Evangelho demonstram um Cristo praticamente mudo. Ele é aquele que pela palavra tudo construiu, mas ali emudece. Em cada passo lento, com madeiro em suas costas, são passos de um Deus homem pronto a se entregar em favor de pecadores e em favor de homens e mulheres como nós, que tinham as suas vidas manchadas pelo pecado.
E o homem-deus tem as suas mãos traspassadas. E o homem-deus tem os cravos nos seus pés, uma coroa de espinhos. Mas o homem-deus é capaz de perdoar e capaz de pedir ao Pai que perdoe aquelas pessoas num amor infinito e eterno e profundo que apenas Deus pode ter. Até que, no momento que lhe foi próprio, segundo o seu querer, ele enfrenta a angústia que nós fomos libertos de sofrer. Em determinado momento, padecendo Cristo, ele passa por uma angústia tal, e por uma amargura, e por uma tristeza, e por um sofrimento tal, que é capaz de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Ali você vê o homem-deus clamando por uma dor que lhe consumia a alma, a dor dos nossos pecados, a dor da justiça de Deus, a dor da santidade de Deus, a dor da punição justa de um Deus justo e santo, e a ira de um Deus todo-poderoso em si. E aquele homem-deus clama, mas ao mesmo tempo o homem-deus em sua natureza divina sustenta a sua natureza humana, porque nem o homem poderia suportar tamanho sofrimento sem dissolver e sem padecer de modo eternal e sem deixar até mesmo de existir. Mas a sua natureza humana é sustentada pela sua natureza divina, a tal ponto que ele suporta até o momento último em que a ira de Deus, o cálice da santa ira de Deus, lhe fora derramado. E ali, como mediador, sustentado por Deus, o Deus homem paga pelos nossos pecados. E o Deus homem ainda observa, e o Deus homem entrega o seu espírito ao Pai e falece. Assim ele é o sacerdote perfeito. Assim ele é o cumprimento de todas aquelas tradições, de todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, mas tinha que ser homem perfeito, assim como tinha que ser o Deus perfeito, homem, para que de modo puro representasse a nós que somos impuros, Deus, para que esta natureza humana fosse sustentada em meio às agruras da morte, bem como o seu sacrifício pudesse ser estendido a todos os eleitos de Deus. E o homem-deus sepultado foi. Há um silêncio após a melancolia universal. Há um silêncio após aquela sexta-feira em que os céus cerraram e as trevas cobriram todo o mundo. E a entrada naquele sábado, naquele dia tradicional do descanso dos judeus, é uma entrada silenciosa. É uma entrada em que os homens, especialmente os discípulos de Jesus, não tinham mais o que celebrar. É uma entrada silenciosa porque há tristeza, e é uma entrada silenciosa porque a palavra da vida estava em silêncio, enquanto sepultada naquele túmulo. Mas é justamente num dia como este, no primeiro dia da semana, que a terra não se pôde conter, que o mundo sorriu novamente, que as bases de todo o universo estremeceram e que aquela grande inimiga do homem, aquela grande inimiga de todos nós e aquela que nos assola desde a queda do nosso primeiro pai Adão,
que legou a nós a morte se viu em aperto, a morte se viu em confusão, a morte cujas amarras prendem os homens, seguram os homens, não pôde segurar, não pôde conter, não pôde amarrar aquele que não é apenas o autor, mas é o Senhor da vida. E este homem Deus, desligando-se das amarras da morte, soltando-se das amarras da morte que não podiam conter, ressurgiu. E nós o celebramos, nós o adoramos, nós o glorificamos, e nós estamos nesta manhã celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira Páscoa cristã, a passagem da morte para a vida, a passagem das trevas para a luz, a passagem das trevas para o sol da justiça, que raiou na sua santa ressurreição. E Ele, nisso tudo, é o supremo mediador. Ele era o mediador, Ele é o mediador, assim como era Deus desde sempre e é verdadeiro Deus hoje e o será para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo, na sua obra medianeira, é aquele que nos traz a redenção, é aquele que nos traz o perdão, é aquele que nos uniu a Deus Pai, e nós estamos inseparavelmente unidos a Deus, porque Ele mesmo nos uniu ao Pai e ao Espírito Santo, e coloca o Espírito Santo em nós. Mas ao mesmo tempo, Ele continua sendo mediador, Ele continua sendo o Rei triunfante, Ele continua sendo profeta, Ele continua sendo sacerdote, porque em todo o tempo Ele intercede por nós. Ele continua nos falando pela sua palavra, por meio do Espírito. Ele continua nos conduzindo a Deus, e nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele é o mediador desta aliança, e Ele que nos concede o perdão, Ele que nos concede a paz, e tudo que nós temos é por Ele. Nós cremos que Ele ainda preside as nossas vidas e nos governa como Rei, porque Ele não muda. Hoje Ele ainda é Jesus, porque Ele é o verdadeiro homem, Ele é Cristo, porque Ele é o verdadeiro mediador, o verdadeiro ungido de Deus, e Ele é o verdadeiro Deus entre nós e nossos corações, por meio do Santo Espírito, governando todas as coisas, mas não apenas hoje, Ele o será para sempre. Não haverá na história nem um dia que Jesus Cristo deixará de ser Deus. Não haverá na história nem um dia que Jesus Cristo deixará de ser homem. E hoje ainda Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o será para todo sempre. Mas pela sua graciosa morte e ressurreição, não haverá nenhum dia em que Ele deixará de ser o Cristo, o ungido de Deus, o mediador, e aquele que nos ama, aquele que nos perdoa, aquele que intercede por nós, e aquele que já nos tem preparado um lugar para com Ele habitarmos por toda a eternidade, de modo que quando voltar para nós e para resgatar a sua igreja, Ele ainda será o homem Deus, Ele ainda será o ungido de Deus, Ele ainda será o profeta, o sacerdote, o rei, Ele ainda será o mesmo e só Jesus Cristo. Ele ainda será aquele que nos pastoreia, mas não de modo invisível como faz agora, mas de modo visível, pleno, completo. E ao entrarmos na eternidade, teremos o privilégio de com Ele estarmos para todo o tempo. É Ele que dá significado a todas as coisas, é Ele que dá significado à história, é Ele que dá significado à arte, à música, é Ele que dá significado à igreja, e é Ele que dá o significado às nossas vidas. E se hoje nós nos reunimos para celebrarmos Sua santa ressurreição, é porque Ele dá significado
significado à nossa existência. Porque a pergunta ainda pode ressoar de forma incômoda: quem é este? E alguns poderão dizer: como ousa influenciar a arte? Como ousa influenciar a literatura? Como ousa influenciar o calendário? Como ousa influenciar os dias das nossas vidas? Ele o faz porque Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele o faz porque Ele é Jesus Cristo, o homem de Deus. Ele o faz porque Ele é o Jesus Cristo, eterno Deus. Ele o faz porque Ele é Jesus Cristo, o homem verdadeiro. Ele o faz porque Ele é o eterno mediador. Ele é o constante mediador. Ele é aquele que é ontem, hoje e para sempre o mesmo. Por isso nós que aqui estamos, não podemos de forma alguma deixarmos a Cristo por questões particulares, por incertezas particulares, por incredulidade, por tendências religiosas várias, ou mesmo por aquilo que nós imaginamos ser a verdade. Quantas pessoas nós observamos que nos momentos de tristeza, nos momentos de desolação, têm abandonado essa pessoa bendita e santa de Cristo? Assim como também observamos aquelas pessoas que, quando estão bem, sentem-se autossuficientes e livres, entendendo que não precisam desse Jesus, como se Ele mesmo sofresse alteração, mudança, e essa mudança não se projetasse para as vidas. Mas ainda, quantas pessoas têm achado que Cristo não é suficiente? Quantas pessoas que ainda têm achado que precisam de outras coisas além de Cristo, outros Cristos além dele, e acham que podem muito bem viver a vida misturando Cristo com religiões espíritas, misturando Cristo com religião judaica, voltando ainda ao Antigo Testamento, ou ainda entendendo que Cristo é aquele segundo a sua própria imaginação, desligando-se, portanto, daquele Cristo verdadeiro da palavra. Quantos na história da igreja fizeram isso? Não entenderam que a humanidade, abraçaram doutrinas estranhas. Não entenderam a sua divindade, abraçaram doutrinas estranhas. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, quando no abismo, na tristeza, na solidão, pensam que Deus sofreu alteração e nos abandonou? Pensam que Deus, nesse momento da história, abandonou o seu povo? Ou pensam que Deus, por conta do desemprego, por conta das crises familiares, dos problemas, nos abandonou? Ou ainda creem que esse Jesus é alguém que sofre mudança, alguém que retira a salvação, coloca a salvação, alguém que traz alegria e tira a alegria, como se Ele mesmo não fosse suficiente? Meus irmãos, nós precisamos ter uma fé sólida. Nós precisamos, de modo urgente, recobrarmos as nossas forças espirituais e reafirmarmos aquilo que nós cremos sobre Jesus Cristo. E não é um Jesus Cristo inventado pela mídia, não é um Jesus Cristo inventado pela intelectualidade humana, não é um Jesus Cristo conforme nem a nossa própria imaginação, que muitas vezes é insana. Mas é o Jesus Cristo da Escritura. É o Jesus Cristo revelado. É o Jesus Cristo que perdoa. É o Jesus Cristo que liberta. É o Jesus Cristo que salva. Mas é o Jesus Cristo que julga vivos e mortos com um padrão de justiça inigualável, porque Ele tanto é Deus quanto é homem. E é o Jesus Cristo que em todo o tempo nos concede aquilo que nós mais precisamos, que é a nossa salvação. Ele não deixou de ser Deus. A história continua nas suas mãos. Nossas vidas continuam nas suas mãos. Nossa adoração continua voltada para Ele. Ele
ele não deixará de ser homem. Ou seja, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe o que é ser tentado mais do que nós sabemos. Ele sabe o que é resistir aos pecados. Ele sabe o que é a angústia que nós passamos, numa profundidade que nós jamais entenderemos, porque a proporção dessas angústias aplicadas a Cristo são infinitamente maiores do que as nossas. Ele sabe o que nós enfrentamos. E Ele sabe muito bem o que é sofrer. Mas ao mesmo tempo Ele nunca deixará de ser o Cristo. De modo que, entendendo a sua humanidade que tanto nos entende, nós podemos voltar a Ele em súplica, porque Ele sabe de cada um de nós. E ao mesmo tempo, sendo Ele o Cristo verdadeiro, único, imutável, nós sempre encontraremos nele a razão de existir. Sempre encontraremos nele a razão do culto. Sempre encontraremos nele o princípio do culto. Por isso nós não precisamos de candelabro, nós não precisamos de velas, nós não precisamos de qualquer elemento externo, porque Ele e Ele só, pela sua obra, é a razão do culto que prestamos a Ele que é Deus. E meus irmãos, na certeza de que Ele está conosco. Porque é homem, porque é Deus, porque é Cristo também, Ele está conosco, sendo profeta para nós. Ouçamos a sua voz que fala pela palavra. Sendo sacerdote, o mediador supremo por nós todos os dias, oremos a Deus pela mediação de Cristo, confiando nos méritos do nosso Salvador, sendo Ele Rei, ao qual nós nos submetemos o tempo todo. E a Ele nós nos submetemos, e nele nós confiamos, e nele nós cremos, e nele temos a proteção completa e a garantia de que um dia estaremos com este Rei por todos os séculos sem fim. Porque Ele é eterno Deus, ontem, hoje, para sempre. Porque Ele é o Redentor, hoje, ontem e para sempre. Porque Ele é mediador, ontem, hoje, para sempre. Porque Ele é Jesus Cristo, o que é ontem, o que é hoje, e Ele será para todo o céu. Que Ele assim nos dê a sua graça, e que nessa triunfal manhã, em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, com este eterno Filho de Deus, o homem Deus, tenhamos um encontro de paz, de segurança, de confiança, crendo que a sua vitória é para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e é ofertada dia a dia pelo seu corpo e pelo seu sangue a cada um de nós. Que Ele assim ricamente nos fortaleça e abençoe. Amém. Convidar o grupo de cânticos, tem oportunidade nessa hora. Peço os irmãos se colocam em pé, vamos louvar a esse Cristo de ontem, de hoje e para sempre, Jesus, o Filho de Deus. Oh,
Ele vive e reinará para sempre. Vamos louvar o Senhor, porque Ele veio e nos salvou. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26.
partir do verso 26. Mateus 26. Procederemos à leitura do texto sagrado a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado comigo, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Nós te exaltamos, Deus glorioso e bendito, porque nos reúnes nesta manhã para louvarmos o teu nome e te engrandecermos em adoração. Especialmente, Senhor, nesta manhã de domingo, nós louvamos a Ti pela ressurreição de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual contigo reina sobre todo o universo. Assim como nos fortaleces pela ressurreição de Cristo, mediante a palavra que nos é pregada, também nos fortaleces por este sacramento, meios de uma graça que a Ti pertence e que sempre se voltam para Ti em adoração. Desse modo, Senhor, consagra, pois, estes elementos, que foram separados do uso comum, para agora simbolizarem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Sobretudo, bom Deus, consagra os nossos corações, a fim de que, recebendo deste Santíssimo Sacramento, sejamos edificados em nossas almas, enquanto aguardamos a vinda de Jesus Cristo em glória para julgar vivos e mortos e para estabelecer novo céu e nova terra para habitar como seu povo a sua igreja. Derrama, Senhor, sobre nós a tua bênção e fortalece-nos também por este sacramento, que não seja para nós para a condenação, mas que seja meio de edificação e graça, providos da tua santa parte. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós observamos o símbolo, e esse símbolo foi instituído pelo Salvador neste evento próximo à sua entrega. O símbolo que lemos aqui neste texto vale-se de elementos simples, comuns, próprios daquele contexto social e cultural. E especialmente o que o Salvador faz é se apropriar daquilo que já existia para agora ressignificar em triunfo, apontando para a sua morte. E o texto sagrado diz que o Salvador tomou o pão em suas mãos, deu graças e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Cremos que não há uma mudança metafísica neste pão. Ele não deixará de ser pão. Mas cremos que Cristo está nele presente. E cremos que quando nos apropriamos deste pão com fé, somos por ele mesmo em espírito fortalecidos. E a promessa é de perdão, de esperança, de graça, de acolhimento e, essencialmente, uma esperança do perdão dos nossos pecados, que foram perdoados através do dilacerar do corpo. Ele continua convidando a todos os seus filhos: tomai e comei, isto é meu corpo. Nós, Trindade, Igreja Presbiteriana, entendendo o momento em que estamos enfrentando, dispomos sobre a mesa os elementos em compartimentos separados. Os irmãos que são membros da Igreja podem se apropriar imediatamente dos seus
o seu pão, o seu cálice, e poderão tomar desta ceia que é a ceia do Senhor. Semelhante modo, ao fim da ceia, o texto sacro diz que o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice em suas mãos, dá graças e o dá aos discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazer isto em memória de mim. Assim como tomamos o pão, o corpo de Cristo, o mesmo Salvador nos convida a que nos apropriemos deste cálice, o sangue da nova aliança, o sangue que limpa o pecador, que lava o pecador, que resgata o que tira-o das suas iniquidades, o sangue que nos habilita para a vida eterna. Todos os que tomaram do pão deverão também participar do cálice, do sangue de Cristo. Coloquemos em pé, nós vamos orar mais uma vez. Deus soberano e bendito, graças nós te rendemos, porque participamos, Senhor, da Tua Palavra e participamos deste Santíssimo Sacramento. Obrigado porque são meios de graça e por eles o Senhor nos tem fortalecido em todo o tempo, a fim de que nós mais e mais nos aproximemos de Ti. Obrigado porque neste dia há um tom especial quando recordamos da morte e especialmente da ressurreição de Cristo, o qual já nos tem conduzido para a vida eterna, e é pelo Seu corpo e pelo Seu sangue que somos guardados para esta vida. Senhor, que este corpo e sangue por nós tomados espiritualmente seja para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, e para que tenhamos maior intimidade contigo,
enquanto aguardamos a vinda do Teu Filho. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando em pé, vamos louvar o Senhor cantando o hino de número 52. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e pelos séculos dos séculos. Deus trino e glorioso, nós te exaltamos. Exaltamos-te, Deus Pai, autor da nossa eleição, Criador dos céus e da terra, aquele que por soberania ímpar elegeu o povo para a redenção eterna. Exaltamos-te por teu amor, exaltamos-te por tua compaixão e misericórdia, e exaltamos-te porque o Senhor mesmo já nos tem conduzido para a vida eterna. Louvamos-te, Deus Filho, Deus e homem, que és aquele que executas a nossa salvação, ao teres enfrentado na carne e no espírito as dores próprias da nossa humanidade, do nosso padecer. Morreste na cruz, entregando-se para salvar pecadores, lavando a alma imunda de cada um de nós e trazendo-nos a paz, a reconciliação, a justificação. Louvamos-te porque os grilhões da morte não puderam deter,
mas ao terceiro dia triunfante ressuscitastes, e em um corpo glorioso tens habitado as moradas celestes, enquanto também nos preparas para a vida eterna. Glorificamos-te e exaltamos-te, Deus Espírito Santo, tu que és o penhor da nossa herança, tu que és o que trazes à vida todas as coisas e a nova vida àqueles que foram eleitos pelo Pai e salvos pelo Filho. Tu que habitas em nosso coração, tu que nos edificas com a palavra santa e com o sacramento, e tu que também, por estes meios, nos conduzes à vida eterna. Este culto é de adoração a Ti, Deus bendito, e as nossas almas a Ti se elevam. Apesar das nossas dores e pecados, nós Te adoramos neste dia glorioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom Deus e Pai, suplicamos-te que o Senhor venha aos nossos corações em Cristo e pelo Espírito Santo, para que nos venhas a reafirmar o Teu Filho, Ele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele que é o Salvador, Ele que é o caminho, a verdade, a vida, e Ele que não muda e jamais mudará, assim como Tu não mudas, bem como o Teu Santo Espírito não muda. E que esta verdade inviolável nos venha fortalecer em meio às trevas deste mundo, em meio à falsa religião mundana e em meio aos terríveis problemas que podemos enfrentar. Não nos deixes, Senhor, cair na incredulidade. Não nos deixes cair na libertinagem, nos pecados. Não permita, Senhor, que nos desviemos dessa centralidade de Cristo que é ontem, hoje e amanhã e para sempre o mesmo. Mas que antes, firmes nesta rocha inabalável, sejamos todos edificados, sejamos todos veículos de testemunho, sejamos todos portadores desta mensagem da ressurreição, que é o motor da tua igreja, e que esta mensagem que nos sustenta, que nos salvou, venha também a salvar muitas almas para a glória do teu nome. Deus Pai, abençoa-nos e tenha de nós misericórdia. Visita-nos, ó Deus, e visita aqueles que se encontram em suas casas, nesta hora também nos assistindo. Que, Senhor, a mensagem da cruz e da ressurreição do Teu Filho venham a sempre nos fortalecer, a nos resguardar e a nos conduzir para a vida eterna. Nós, Senhor, confiamos no Teu Filho. Nós, Senhor, cremos que Ele morreu na cruz para nos conduzir e para nos salvar. Cremos que os nossos pecados são perdoados pela Sua morte e ressurreição, bem como cada prece que a Ti levamos é pela mediação do Teu Filho, do Espírito Santo, nosso Consolador. Faz com que essas verdades em nós sejam reafirmadas e que elas em todo tempo nos venham a conduzir uma vida de santidade na Tua presença. Nós oramos gratos, suplicando o Teu auxílio, por meio de Cristo, que contigo reina e com o Espírito Santo. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos faça resplandecer o rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.